Ei pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu vim aqui hoje para falar com vocês sobre essa echeveria que tá aqui na minha mão. Aproveitando porque ela tá florescendo, tá? E para mim fica mais fácil falar sobre os híbridos com vocês, tendo eles florescendo aqui na minha casa. Essa plantinha, ela é muito conhecida aqui no Brasil como sendo um híbrido entre a Deb e a Laui, tá? O ID dela, ela é vendida como Deb X Laui. Essa daqui é uma plantinha que eu já tenho ela há mais ou menos uns 3 anos, tá? Ela é antiga já. Só que desde quando ela veio pra minha casa, eu botei ela nesse pote e eu nunca mais tirei. Então ela compactou. Mas se vocês olharem ela em outros cultivos, vocês vão ver, tá? Que se trata de uma planta que toma uma proporção bacana, ela é uma echeveria, ela não vai ter tanto caule, tá? Apesar que ela forma caule sim, mas ela não tem tanto, ela não vai ficar pescoçuda facilmente. Mas ela facilmente aí, acho que atinge uma cuia 25. É uma planta muito bonita, é uma planta pruinosa e é sim um híbrido da Laui, tá? Só que, gente, eu já sei da ideia dessa planta já faz tempo, tá? Eu descobri o ID dela e eu vou contar como que eu descobri pra vocês. Assim, logo que ela chegou, eu já desconfiava que não fosse uma graptoveria, tá? A começar pelas folhas, porque existe diferença entre a base das folhas da echeveria e a base das folhas da graptoveria, tá? São diferentes e dá pra gente diferenciar. Mas enfim, isso não foi o suficiente. Eu esperei a planta florescer. E então eu fui analisar a flor. Gente, claramente para qualquer um, tá? Que tenha um mínimo de conhecimento sobre florações de Crassulaceae, consegue ver que esse daqui é uma flor de echeveria, tá? Uma echeveria autêntica. Então a gente tá falando de um híbrido, mas a gente tá falando de um híbrido que é interespecífico. O que é híbrido interespecífico? Volta lá no vídeo dos híbridos, tá? Mas interespecífico, só para você saber, são híbridos entre espécies do mesmo gênero. Então são duas echeverias utilizadas aqui. Vamos pausar só pro helicóptero passar. Bom, então sabendo que é um híbrido interespecífico, né, que é um dos parentais provavelmente seria a Echeveria laui, eu precisaria descobrir qual era o outro parental, tá? Então eu fui para as minhas pesquisas, para as minhas análises, e na época eu cheguei à conclusão de que essa planta se tratava de um híbrido entre a Echeveria laui e a Echeveria strictiflora, tá? Tanto a laui quanto a strictiflora seriam aí os parentais dessa planta. E, assim, é muito fácil a gente ver na haste dessa planta a laui, tá? A incidência da laui aqui. E aí, quando a gente vai olhar, comparar com a haste da strictiflora, da mesma forma é bem compatível. E principalmente essa parte de baixo aqui, ó. Que veja que ela é meio que desorganizada, parece, e na strictiflora, veja só, é bem pior. Ou seja, a genética da laui corrigiu um pouco a haste da strictiflora. E assim, sabendo, já tendo pelo menos os parentais, o que eu fiz, tá? Eu joguei os parentais na barra de pesquisa. Na época eu pesquisei no Facebook. Eu digitei lá Echeveria laui X strictiflora. E para minha surpresa, apareceu várias postagens da tal planta que é laui X strictiflora, tá? E tanto as plantas que apareceram quanto as flores dessas plantas, tudo compatível, tá? É a mesma, a gente tá falando da mesma planta que no Brasil é conhecida como Deb X laui. E sabendo, tendo descoberto os parentais e jogando a cruza na internet, eu cheguei na planta correta. E aí foi que eu descobri que essa planta é muito conhecida lá fora do Brasil, tá? Aqui no Brasil, a gente conhece ela com esse D, de Deb X laui, mas é só aqui. Em nenhum outro lugar do mundo ela é conhecida com esse nome. Na América Latina, essa planta, ela é chamada de flor de luna, tá? E eu cheguei no ID, no nome dela,
justamente porque eu fiz essa análise dos parentais. E aí, pelos parentais, como são os mesmos, eu consegui achar o ID correto da planta. Então veja que para descobrir a identificação da planta, muitas vezes são passos que a gente tem que tomar de análise, comparação, questões que vão mesmo, assim, é uma ciência, tá? Que envolve aí diversos conhecimentos diferentes. A gente tem que estudar o formato das flores, das hastes, a composição, quantidade de folhas, de sépalas, às vezes até a medida, para muitas vezes a gente conseguir chegar na identificação correta de um híbrido. Não é fácil, mas é possível. Existe toda uma metodologia, tá? Que eu não aprendi em lugar nenhum, eu mesma fui descobrindo, né, ao longo desses 6 anos aí, cultivando essas espécies. E eu consegui aprofundar mais essa minha pesquisa, justamente porque eu passei a cultivar um gênero muito pequeno. Então eu destrinchei o gênero Paquifito e hoje, por exemplo, eu tenho aí condições de bater o olho em plantas assim que são híbridos dificílimos de se identificar e em pouco tempo, assim, em poucas análises, pouca pesquisa, mesmo que eu não chegue no ID da planta, porque muitas vezes a planta não tem ID, mas eu chego ali pelo menos no denominador que são os parentais, tá? E esse é o objetivo desse canal, é a gente acabar com essa questão de que já ficou no passado, né? No passado, a gente não tinha muita certeza das coisas. Então, a gente era muito enganado, muito ludibriado. Eu mesma já comprei várias plantas achando que eram de um ID e eram de outro. E assim, eu era leiga, eu não sabia identificar, eu não sabia diferenciar. Ou eu acreditava nos IDs que me eram passados. Entendeu? Então, assim, hoje eu tenho plena consciência de que passos eu tenho que avaliar para eu conseguir chegar num denominador possível, tá? Para a identificação de uma espécie. Isso que é importante. Sobre essa espécie daqui e outras, a gente vai falar mais no canal de membros e eu vou ensinar vocês exatamente o que vocês têm que avaliar nesses casos, tá? Para vocês irem treinando os olhos aos poucos e irem aí também aprendendo a chegar dentro de resultados que vão levar vocês ao ID das plantas que vocês querem. E, assim, é um híbrido lindo, tá? É uma planta muito bonita, é uma planta que, sem dúvidas, faz parte da minha coleção. É um híbrido de Laui, né? Eu coleciono os híbridos da Laui, que seriam aí a série Pruinosai. Nesse caso aqui, a Strictiflora... Ai, gente, me deu branco, mas se eu não me engano, a Strictiflora é da série Angulatai, não é isso? Então, assim, a série Angulatai não é uma série que eu goste muito, mas é uma série que a gente sabe, a gente já ouviu falar que ela é muito trabalhada, né? E não foi diferente aqui, ó. É uma planta com uma haste muito bonita, tá? Não é uma haste simples. Isso já faz a gente filtrar muita coisa. Lembra quando eu falei que era importante a gente saber diferenciar as séries das equevérias? É mais um passo, porque conhecendo, você também vai saber identificar e diferenciar. Tá certo? Ó, eu acho que eu não tenho muito mais o que falar sobre essa planta. O que eu posso dizer para vocês é que é uma planta muito forte, muito resistente. Nunca me deu trabalho, nunca ficou doente, nunca precisei mexer com ela. Ela nunca me deu muda nesse tempo que ela tá aqui, nesses 3 anos. Mas penso eu que é porque ela tá mesmo super compactada nesse vaso, né? Então o crescimento e desenvolvimento dela tá sendo limitado há muito tempo. Você vê que ela dança hoje em dia no vaso, ó, porque compactou tanto que o substrato tá soltinha. Ela precisa ir para um vaso, eu preciso plantar ela no carvão, como todas as outras que já são padronizadas, né? Todos os vasos que tem pedrinha na estufa, as plantas estão plantadas somente na munha de carvão. E ela também vai ser um dia. Bom, então eu quero agradecer a todos vocês que ficaram aqui comigo até o final e descobriram aí o verdadeiro ID, tá? Da Deb X Laui. Então já pode correr e apagar o antigo nome da plaquinha, tá bom? Eu me despeço de vocês por aqui, ó. Beijinho, beijinho e tchau, tchau.